Você já ouviu falar sobre arquitetura biofílica ou biofilia? Este é o assunto deste vídeo. Olá a todos, eu sou o Paulino e este é um dos movimentos arquitetônicos que, na minha humilde opinião, é um dos mais bacanas. A arquitetura biofílica, em resumo, é uma conexão da natureza com espaços, promovendo para todos os ocupantes um maior conforto, saúde, bem-estar e, na maioria das vezes, sustentabilidade. Neste vídeo irei falar sobre os princípios e dicas de como incorporar a biofilia para dentro do seu lar. De acordo com o biólogo Edward Wilson, pai da biofilia, esta se trata da conexão do ser humano à natureza evolutiva, dos milhares de anos que viveu e desenvolveu-se na natureza, e que esta conexão é essencial para a saúde integral das pessoas. A essência da arquitetura biofílica são ambientes que priorizam a luz, ar, água, plantas e animais, e não unicamente espaços e ambientes artificiais da maioria das construções. E ainda, ambientes que valorizam a iluminação natural ajudam a regular o nosso sistema circadiano, que influencia diretamente no nosso relógio biológico. Vamos ver aí alguns exemplos? Além disso, plantas dentro de ambientes como escritórios ou em casa ajudam significativamente na redução dos níveis de estresse, assim como promovem a criatividade, produtividade e ainda conforto emocional. Para a maioria das pessoas, quando falamos hoje de um local tranquilo, logo a gente imagina algo próximo à natureza, algum contato com a natureza, e é exatamente esse contato que influencia diretamente no desenvolvimento das crianças, promovendo nas mesmas criatividade, maior interação social e ainda contribui na redução dos níveis de déficit de atenção. Além das plantas e da iluminação natural, esses ambientes ainda são compostos com muito uso da madeira, bambu, pedras, água sempre que possível em todo o ambiente. Geralmente dentro de casa isso é algo um pouco mais difícil na maioria das vezes, mas nos ambientes externos a gente costuma ver com uma certa frequência o nome de espelhos d'água ou fontes ou algo do tipo, sempre arremetendo a água. Então esse contato direto, seja com a madeira, seja com algo um pouco rústico, sempre buscando algum movimento circular, isso não quer dizer que a arquitetura biofílica apenas vai procurar movimentos circulares. Pelo contrário, ela consegue ser incorporada com facilidade em ambientes mais retos, buscando mais o contemporâneo ou mesmo o modernismo, e até em ambientes industriais. Tá? Mesmo se você tem uma decoração ou um ambiente voltado mais para o industrial, ela consegue se incorporar nisso. E o resultado é sempre muito legal. Vamos ver aí mais alguns exemplos dessas aplicações. Repare neste prédio como todo o ambiente no entorno fica muito mais acolhedor. Este aí é o famoso Bosco Verticale, em Milão. É desnecessário falar sobre o grande diferencial desse projeto, mas alguns dados bem interessantes, que toda essa sua cobertura verde é composta por mais de 900 árvores, 4.000 arbustos e 2.000 plantas. E toda essa cortina verde do Bosco Verticale se transforma a cada mudança de estação, o que garante melhor aproveitamento energético para o edifício. No verão, com as plantas mais robustas, proporciona a diminuição de 2 a 3 graus centígrados
dentro dos ambientes. Já no inverno, quando as folhas caem, o edifício recebe maior quantidade de luz. Os prédios possuem ainda painéis fotovoltaicos instalados nas duas torres, o que contribui para a autossuficiência energética do bosque. Este projeto já foi reconhecido como referência de inovação, sustentabilidade e design, ganhando 2 prêmios importantes de arquitetura. O mesmo ainda é considerado um projeto de reflorestamento urbano vertical, que contribui para a regeneração do meio ambiente e para a biodiversidade urbana. E se todo esse verde fosse distribuído num espaço horizontal, ocuparia uma superfície de mais de 40 mil metros quadrados. Uma outra coisa muito bacana que a gente vai falar é que a arquitetura biofílica ela tem sido aplicada inclusive dentro de grandes centros urbanos, em grandes cidades. Por quê? Dois motivos principais, bastante interessantes, níveis de poluição. Então, há uma redução significativa. Quanto maior o número de árvores, o maior o número de plantas em ambientes, a poluição tende a cair. Poxa, mas Paulino, você está falando de encher São Paulo de árvore, só se derrubar tudo? Não, pelo contrário, gente, isso já tem sendo aplicado. Hoje a Prefeitura de São Paulo já fez uma aplicação da própria arquitetura biofílica no corredor norte-sul. Em outras cidades do mundo, isso tem sido aplicado em diversas ocasiões, ou em rooftops verdes. Há projetos super bacanas também que acontecem hoje em Nova York de viadutos parecidos, tá? Com o Minhocão, o famoso Minhocão que hoje virou praticamente uma cicatriz aqui em São Paulo. E já tem um projeto já de alguns anos, que ainda infelizmente ainda não foi aplicado, mas ele tende a ser, que inclusive não é caro. Tá? A aplicação da biofilia dentro dos centros urbanos, ele é economicamente viável, ele é fácil. E um dos projetos do Minhocão seria o Parque do Minhocão, onde jardins iriam se estender por todo o Minhocão. Isso existe em Nova York, não é coisa de falar, putz, mas isso é lá e não aqui, não. Isso é super tangível aqui. Além do controle da poluição, também tem uma outra questão, o asfalto, ele reflete muito o calor. Então a gente tem uma sensação térmica, às vezes, em São Paulo, muito maior do que a temperatura. Isso não só em São Paulo, toda grande metrópole passa por esse mesmo problema. Tá? Então o asfalto ele reflete muito o calor do sol. Então quando a gente tem a gente consegue ter uma redução nisso, quando a gente tem uma área verde maior. Então quando o verde ele começa a se integrar dentro da cidade, não apenas a estética da cidade, ela fica muito mais bonita, né? Mas para a própria saúde, você tem um nível de poluição reduzida, você tem uma temperatura mais agradável, mais amena do que esse calor às vezes abafado que a gente tem em São Paulo andando no meio do asfalto. E isso é muito aplicável. Tá? Eu vou deixar agora com vocês alguns exemplos aí da arquitetura biofílica sendo aplicada em ambientes urbanos. E aí tem uma curiosidade. Eu tenho uma imagem que eu vou mostrar na sequência, que seria de um viaduto parecido com o Minhocão, onde já foi aplicado os jardins verticais. Então a gente tem todas aquelas pilastras, em vez de hoje ser feia, toda pichada, detonada. A gente tem um antes e depois. Eu vou pedir para vocês darem uma olhada aí com atenção nas imagens a seguir. Nas primeiras imagens temos o Minhocão como ele é hoje, seguindo em um projeto parecido, onde foi aplicado a biofilia. Reparem só que resultado incrível. E por último, uma das propostas de aplicação de biofilia no Minhocão. E se vocês acham que São Paulo está muito atrás disso, que isso nunca vai aparecer aqui em empreendimentos ou locais totalmente voltados para a arquitetura biofílica, eu digo que vocês estão enganados. São Paulo já tem diversos empreendimentos e locais onde a arquitetura biofílica já vem sendo aplicada desde o início do projeto ao desenvolvimento do projeto. E eu vou deixar agora com vocês alguns projetos hoje em São Paulo, onde a arquitetura biofílica foi considerada desde o início da concepção do projeto.
Este aí é o Botanic, na rua Domingos Lopes, no Campo Belo, com metragens de 111 até 136 metros. Entrega prevista para 7 de 2024. Livem Unique Saúde, Avenida Afonso Mariano Fagundes, bairro Saúde, com metragens de 67, 69, 82 e 125 metros. Entrega prevista 8 de 2025. Le Jardin, um projeto da Cirela com Estúdio You, Rua Cristiano Viana, bairro Pinheiros. Metragem de 213 metros, entrega prevista 5 de 2025. Este é o belíssimo Éden, um verdadeiro marco para a cidade de São Paulo, na verdade é até um presente para São Paulo esse projeto. Ele se estende por uma área de mais de 40 mil metros quadrados, reunindo um parque, residenciais e escritórios. É o primeiro projeto no Brasil de Dror Ben-Chatrit. Para quem não o conhece, ele é um grande futurólogo, paisagista e arquiteto que tem trazido a arquitetura biofílica de uma forma extremamente expressiva ao redor do mundo todo, buscando o ápice da arquitetura biofílica desde o movimento, da integração total com a natureza. Ele vai na contramão de projetos totalmente retos e quadrados. Ele procura muito harmonizar as formas com os aspectos da natureza. E este é o primeiro projeto dele em São Paulo, localizado na Avenida Roque Petroni Jr., no Brooklyn, com metragens de 77, 94, 124 e 134 metros. Entrega prevista 6 de 2026. E se você deseja conhecer algum desses projetos, é só entrar em contato. Se esse vídeo foi legal para você, super agradeço o seu like e super agradeço se compartilhar com alguém que você acha que possa ser relevante. Até a próxima!